Mais um. Isso é muito bom, né? Agora sim, estamos no ar, né, com a professora Normélia Lalau, participando do programa Protagonistas Sem Fronteiras. E a partir de agora, além de acompanharem o programa Protagonistas Sem Fronteiras aqui, ao vivo, né, pela web rádio santaluzia.com, logo depois do programa, vocês também terão, né, essa nossa conversa, esse nosso bate-papo disponível no YouTube, pelo nosso canal. O canal é Protagonistas Sem Fronteiras, então eu já peço, né, que vocês se inscrevam, que fortaleçam mais esse canal de comunicação educomunicativa e antirracista. E todo mundo sabe que é simples, né? É só clicar lá no inscrever-se e fortalecer, então, esse nosso projeto. Normélia, satisfação enorme em ter você aqui comigo. E eu falo isso porque, gente, hoje é dia 27 de novembro, nós estamos aí fechando o mês da consciência negra, que é um mês intenso, que nós nos envolvemos com 1 milhão de atividades. E quando eu falo 1 milhão, gente, tipo assim, ó, de manhã, de tarde e de noite. Sábado e domingo e feriado. É assim que acontece, né? É bom, mas fica o alerta, mais uma vez, de que as questões, as nossas pautas, elas não devem ser tratadas somente no mês de novembro. E como não é diferente, hoje em Criciúma estão acontecendo várias outras atividades que tanto eu como a Normélia gostaríamos de estar lá, mas o nosso compromisso aqui com os ouvintes, com os internautas também é importante. Acontece, então, o ato, né, partindo ali da frente do Clube União Operária, contra os crimes de racismo que aconteceram em Criciúma e região, e também acontece lá na Praça Nereu Ramos, simultaneamente, um ato contra a violência doméstica, organizado aí pelo Conselho da Mulher de Criciúma. Então, são milhões de atividades, mas a gente é só uma, né, Normélia? Seja bem-vinda. Verdade, verdade. Então, bom dia, né? Bom dia aos ouvintes. É um prazer, né, Cintia, estar aqui contigo novamente, para a gente estar aí batendo realmente um bate-papo, né? Como tu bem colocastes no início, e não dá, né, para a gente deixar de não comentar o que é o novembro, né? Ele acaba, inclusive, além de ter a sua grande importância no sentido de nós estarmos aí relembrando, né, a questão da luta antirracista e que já iniciou lá nos primórdios, vamos dizer assim, com o nosso grande líder, Zumbi dos Palmares, né, e que prossegue até os dias de hoje, algo que, na verdade, a gente gostaria de chegarmos a um ponto que, nesse período, né, nessa década, nessa era, a gente não precisasse mais estar relembrando, mas se faz necessário, nós estamos aqui, né, resistindo, né, e lutando com aquilo que a gente acredita. Então, dizer que realmente a gente até gostaria de estar nessas duas atividades que estão ocorrendo hoje pela manhã, mas o mês de novembro ele chega a ser exaustivo para nós, né? Bastante exaustivo, e como a gente não consegue estar em dois lugares ao mesmo tempo, né? Aí vão as questões da física que já esclarecem bem isso, né? Nós vamos, então, num dado momento, priorizando algumas coisas. Não que as demais não sejam importantes, mas nós sabemos que nós temos nossos representantes lá, né? Aqueles Com que nos certeza. representam e que estão à frente também desse compromisso com essa luta antirracista, né? E Então, até o final do programa, eu vou continuar tentando fazer contato, porque a sim, gente sim, sabe que os nossos dirigentes estão à frente, né, dessas perfeito. mobilizações, e eu sei perfeitamente como é, já estive nessa situação Aham, de atender telefone, atender imprensa e tocar é, atividade realmente é muito difícil. Mas, é de qualquer verdade. forma, todas as fotos, a repercussão disso também será aí encaminhado nas nossas redes sociais. E eu quero também fazer a apresentação da Normélia. A Normélia, ela é parceira,
mas eu não abro mão de falar o currículo dos nossos convidados, das nossas convidadas, porque cada etapa vencida desses currículos a gente sabe que tem toda uma história, toda uma trajetória por trás. Então, a professora Normélia Lalau, ela é graduada em Química Industrial pela Fundação de Apoio à Educação, Pesquisa e Extensão da Unisul. Ela fez formação continuada para professores do ensino médio, Pró-Ciências Química, especializada em Química pela Universidade Federal de Santa Catarina, especializada em Didática e Metodologia do Ensino Superior pela Universidade do Extremo Sul Catarinense, a nossa Unesc. Mestrado em Educação, também pela Unesc, e aperfeiçoamento em docência na educação básica profissional médio pela Universidade do Estado de Santa Catarina. Também geriu o Colégio Unesc e os cursos técnicos Pronatec. Atualmente é professora da Universidade do Extremo Sul Catarinense, tem vasta experiência na área de Química, atuando nos cursos das áreas tecnológicas, saúde, bacharelado e licenciaturas, atuando ainda nos seguintes temas: negritude, professores, negros e negras, e coordenadora do NEAB Unesc, que é o Núcleo de Estudos Afro-Brasileiro, Indígenas e Minorias. Tenho certeza que aqui está resumido. Porque não dá para colocar tudo, né, ô Normélia? Mas você também coordena, né, o curso de Química atualmente ali na Perfeito, universidade. Então perfeito. eu passo para você completar e falar um pouco dessa sua trajetória de vida, que é um espetáculo, é referência para nós, né? Nossa, então, ah, eu acho que tudo ali que a Cíntia colocou é bem isso mesmo. Tenho, né, tive esse grande desafio agora nesse segundo semestre, de estar ali, então, pensando num curso de licenciatura em Química, né, e que, na realidade, por uma política do governo do Estado, para atender a necessidade da falta desses profissionais enquanto licenciados, né, nas escolas públicas. Então, foi pensado e essa oportunidade veio pelo UNEDU. Tá? Então, o curso foi aprovado, ele está em andamento. Tá? Então, na realidade, ficou até muito engraçado, porque acabou que o fato da gente ter pensado nesse curso, e quero dizer para vocês que não pensei ele sozinha, né? Eu tive aí um grande parceiro que também foi chamado para esse desafio, que foi o professor Adriano Paulo, né, que trabalha a parte de matemática e física no Colégio Unesc, e a gente se debruçou, foram algumas noites assim que a gente entrou madrugada dentro, porque o tempo era curto para poder botar o curso na rua, né, vamos dizer assim. Felizmente, a gente teve a aprovação, tá, do curso, o curso está andando, e assim, a gente ficou muito feliz. Primeiro, por terem nos buscado, porque a gente sabe que não é em todo espaço, não é em qualquer lugar que, na verdade, depositam a confiança nesses profissionais enquanto profissionais negros que somos, né? Então, eu costumo dizer que a aprovação do curso de licenciatura em Química é uma vitória da negritude, né? É uma vitória do povo negro, né? E eu fico muito feliz com isso, porque não é uma conquista minha, não é uma conquista tão somente do professor Adriano, mas é uma conquista desse segmento racial, né? Esses são os pares, digamos assim, os nossos pares, e esses a gente sabe, né? Apesar de existirem talvez algumas desconfianças, mas a gente sabe que tem um número maior de pessoas que confiam, né, em nós e no nosso trabalho. E por outro lado, é claro, né, quando tu colocas ali, falar um pouco da trajetória, nossa, Cíntia, sabe que é difícil da gente falar de si próprio, né? Não é? Eu costumo dizer que falar de mim mesma
falar dos meus, a gente encontra uma certa dificuldade, até por uma questão da forma como tudo foi se constituindo dentro da questão da própria estrutura do país, tá? E nós somos um segmento que, na verdade, somos oriundos daqueles povos, né, que vieram da diáspora africana e que foram escravizados e que aprenderam durante muito tempo, que me parece que a gente meio que se silencia diante das ações, né, e daquilo que a gente sempre fez, porque foi assim que os dominadores fizeram com esse segmento, né? Faça, mas não divulgue. Então, a gente acabou se habituando com aquela máxima. Eu sirvo, né? Não sou servido, mas eu também não posso fazer um comentário. Felizmente, isso a gente vem quebrando, né? Vem quebrando, mas quando alguém nos diz, olha, fale um pouco da sua trajetória, dos seus, a gente fica meio inibido, porque a gente foi, né, criado, ou não é que a gente tenha sido criado, né, mas o sistema criou isso em nós, né? Mas, enfim, quero dizer que eu sempre, enquanto mais jovem, sempre também participei dos movimentos, né, da questão dos movimentos negros, isso numa década em que, na realidade, não tinham tantos grupos como nós temos hoje, que é uma grande satisfação tê-los como aliados, né, que persistem, continuam nessa luta, né, principalmente agora, eu passei a ter, inclusive, uma satisfação enorme, estou muito feliz em ver que esses grupos sociais, esses grupos do movimento negro, se unem, né, para estar fazendo aí uma ação muito incrível, que foi o nosso primeiro aquilombar, que venham Sim. 20, 30 aquilombar daí para frente, né, e que, querendo ou não, foi um sucesso, né? Eu costumo dizer que só perdeu quem realmente não esteve lá, né? Atrações magníficas e cumprindo exatamente o papel de uma formação de sociedade, né, de educação antirracista, porque ao perceber, ao nosso olhar lançado, aquelas crianças, né, ali se apresentando, né, com toda a garra, com toda a vontade, e o mais importante, né, Cintia, não eram crianças só negras, né? Uhum. Não negros ali junto conosco, né? E esses pequenos são a semente do futuro, são eles que vão dar um outro toque, né? Uma outra voz daquilo que a gente vem, na verdade, perpetuando enquanto lutas que já iniciaram lá atrás, bem lá atrás, né? Sem sombra Então, de dúvida. Então, foi sensacional, culminando agora com esse fechamento do dia de hoje, com toda essa movimentação, e aí é bem como tu colocaste, pena que a gente não pode estar em todos os espaços, mas tu também desenvolves muito bem o teu papel, né? Tu tens aí um instrumento de comunicação que nos fortalece também. Então, quando já vem com esse propósito, vocês vão ter acesso realmente às fotos, né? A toda essa movimentação que é tão bonita, né? Que é tão bonita e que Criciúma já há algum tempo não via. Né? Exatamente. E Criciúma não via. eu espero, assim, ó, eu chego a ficar arrepiada, eu espero que essa resposta venha em 2022. Eu também espero. E eu tenho esperança, eu tenho esperança, Eu porque a gente aprende. perfeito, perfeito, né? E a gente aprende como fazer e como também verificar que, lamentavelmente, a resposta a qual nós estamos esperando já há muito tempo, ela ainda tem dificuldade de se concretizar, mas isso não impede de que a gente mantenha a resistência,
para poder existir, né? Nós estamos provando, mais uma vez, que é um povo, né, é um segmento racial que tem força e que tira das suas entranhas a vontade de fazer acontecer e acontecer de forma diferente, né? Nós não podemos, de jeito nenhum, ah, esmurecer diante de um poder público que não, digamos assim, né, traga tudo aquilo que é necessário para que as coisas ocorram de uma outra maneira, né? A gente percebe aí que outros segmentos recorrem e acabam alcançando bem mais, né? Mas isso não impede da gente fazê-lo, né? Nós estamos aí fazendo, E vamos né? continuar, né? E vamos continuar, né? Normélia, o programa de hoje, ele é o início de um projeto que está se desenhando coletivamente e que Perfeito. promete muito para 2022. O nome do nosso projeto, que é o novo ecossistema educomunicativo do programa Protagonistas Sem Fronteiras, são os NEABs, Nossos Quilombos nas Universidades. E essa parceria, ela conta com a participação do NEAB UDESC, do qual a Uhum, Maria Helena já esteve aqui enquanto coordenadora, falando, certo. né, das ações do NEAB, de toda a trajetória, desde quando surgiu. E como nós começamos esse projeto em setembro, né, que eu entrei em contato para a gente poder começar a organizar, nós já tivemos a participação da primeira indicação do NEAB UDESC, que foi a Vera, na semana passada, que é diretora, né, do CAD UDESC. E Uhum, hoje a gente abre as portas para o NEAB UNESCO, o nosso NEAB UNESCO, para conversar e levar para os nossos ouvintes, para as nossas ouvintes, a importância desse núcleo dentro da universidade. Eu não tive essa sorte de ter o NEAB quando eu fiz a minha graduação. certo. Só que hoje é outra realidade, né? Ontem a gente viu, né, na apresentação do trabalho de conclusão de curso da Marisele, né, Uhum, o quanto a nossa negritude está aflorando dentro das universidades. perfeito. Então, nesse momento, eu passo para você para falar um pouco das ações. O que, que o NEAB faz? Por que, que é tão importante esses Uhum, núcleos dentro das universidades? A Unesco é uma universidade comunitária, ela não é uma universidade pública, mas ela tem tanto o NEAB como ela tem a secretaria. E isso, perfeito. gente, isso não é Uhum, fruto de luta. Isso é fruto de luta. Então, uhum. com a palavra, Normélia falando sobre as ações do NEAB. Bom, dizer para ti, Cíntia, que esse novo momento, né, da Web Rádio, ele é muito significativo, né? É algo que nos assegura aí um espaço, né, de divulgação realmente das nossas ações, isso não só nesse momento, porque essa emissora já nos acompanha desde então, né? Essa é só mais uma vez que oportuniza nós estarmos aqui falando de NEAB, falando da nossa universidade também, né? Então, assim, ele é um núcleo, evidentemente, voltado às políticas institucionais, né? E aí trata justamente da valorização da diversidade, do meio ambiente, da memória cultural, da produção também artística e do patrimônio cultural, né? E as ações afirmativas, evidentemente, né, na defesa da promoção dos direitos humanos e da igualdade étnico-racial. Esse é um ponto, né? O NEAB, na verdade, ele surgiu na instituição, aí eu faço essa fala, porque quando tu colocas que no período em que lá estivesse, não tinha o NEAB, né? Ele, na verdade, ele foi criado e pensado por um grupo de professores, né, por um grupo também voltado à parte administrativa da instituição,
né, em 2006. E depois ele teve aí um período, né, em que ele ficou lá guardadinho, vamos dizer, dentro de uma gaveta. Quando chega 2014, ele acaba sendo reativado. Naquele momento, em 2014, ele foi reativado em virtude, inclusive, de uma necessidade da universidade, enquanto comunitária, cumprir com seu papel, né, voltado justamente a programas que permitisse, né, estar aí integrando toda a comunidade no sentido da inserção, ou seja, de estarem dentro da própria universidade. E aí, então, essa foi uma das políticas naquele momento. E o que acabou acontecendo, né? Esse núcleo, então, ele passa a ser reativado, a professora Janaína Damasio Vitório, né, chama a mim, mas ao professor Alexander, que está conosco, né, até Sim. então, o tempo todo ali na frente da questão da movimentação do NEAB, na época, mais a professora Eliene, que hoje já não está mais na instituição, e vamos pensar nessa reativação. E desde então, ele foi reativado e nós começamos com as nossas ações, porém, num primeiro momento, o que a gente pôde perceber é que as pessoas não estavam tendo muito entendimento do que nós estaríamos fazendo, ou que nós gostaríamos, né, como objetivos a serem alcançados. Então, naquele momento, 2014, além dessa conversa entre os quatro, surgiu, inclusive, a necessidade de fazer uma composição, né, um colegiado desse núcleo. Então, foram chamados representantes de cada uma das unas, né, na época, que era assim dividido a questão daquilo que se referisse às ciências humanas, aquilo que se referisse à área tecnológica, né, dos cursos, e também a parte ali que envolve a questão de administração, contábeis, enfim, as ciências, né? E para cada segmento, um representante dentro do NEAB, até porque para muitos, no primeiro momento, parecia ser um núcleo que seria, na realidade, composto de um colegiado em que somente pessoas negras fossem participar, e na verdade não é, né? Ele é um núcleo que ele é aberto para todo e qualquer segmento racial e para aquelas pessoas que têm interesse, gostam, Uhum. acreditam nessa discussão antirracista, né? Então, ele é composto por negros, não negros e indígenas, né? Porque hoje nós contamos, inclusive, com uma pessoa que é desse segmento e que toma parte do NEAP, né? Um indígena. Bom, as nossas ações, né, Cíntia, são várias, Eu sei. né? São Por isso que várias eu as achei nossas porque, assim, ó, eu fico tão ações. angustiada, Normélia, porque eu vejo, digo: "Meu Deus, Uhum, elas estão fazendo um milhão de coisas e a gente não consegue extrapolar os muros da certo. universidade", porque primeiro somos poucos, Exato, né, exato. Por e isso essa ponte ela é necessária, né. é, por isso que esse programa é tão importante para nós, para que eles consigam perceber, né. Num primeiro momento, nós ainda tratávamos da questão indígenas e minorias, né, e agora nós chegamos no ponto que nós estamos com os indígenas, porque tu bem colocastes, né, a nossa universidade, além de ter esse núcleo, tem a Secretaria de Diversidades, e que vai dar conta, né, justamente das questões relativas às minorias. Exato. Então, nós estamos num momento muito bom, muito significativo, porque a gente também consegue fazer essa parceria com a Secretaria da Diversidades. Nós somos um núcleo de estudos, de pesquisa, né? Então,
nós temos grupos de estudos que estudam a temática tanto indígena quanto a temática voltada à negritude, e temos essa parceria assim que tem dado muito certo, tem nos colocado numa condição de produção, né, de uma produção acadêmica, de momentos em que, na verdade, conseguimos também trazer para dentro da própria universidade os movimentos de fora para uma discussão, para uma conversa, tentar, de uma forma ou de outra, verificar quais são as necessidades desses grupos, e eles também, por si só, suprem as nossas necessidades, porque sem eles também não faz sentido. Né? E o NEAB, ele nada mais é do que o resultado das lutas que foram, na verdade, feitas pelos movimentos negros. Né? Ele é um resultado disso. Ele é um resultado de um ato político, né, enquanto movimentos. Porque uma das principais pautas do movimento negro era o acesso à educação para essa população. Né? E a partir do momento que essa população chega nas universidades, as universidades também têm que ter um olhar voltado para essa população, né, que sofreu durante muitos anos, né, justamente o quê? O isolamento, né, o afastamento da universidade. Né? Então, o movimento, né, ou seja, aquilo que Nilma vem dizer que é o movimento negro Educador. educador, né, ele traz como resultado isso que a gente está vendo hoje. Então, nós temos ações do tipo, primeiro, buscar o acolhimento, acolher, né, o jovem negro que chega dentro da universidade, fazer com que ele perceba que é justamente um espaço, né, a que ele pertence, né, é dele, ele pode estar lá, ele tem que estar lá. Né? Como tu bem colocaste, ontem à noite a gente pôde acompanhar, né? Que coisa mais linda a gente ver, né, uma menina negra, tão jovem, apresentando um trabalho de um potencial incrível. Né? Vai ficar aí a Quero trazer curiosidade, aqui. já ficou a curiosidade do povo lá para ler. É uma leitura, gente, incrível. Tá? Não é a primeira, né? Já tivemos outras meninas e meninos apresentando dentro da universidade trabalhos acadêmicos de conclusão de curso, tratando da nossa gente, que isso é extremamente importante. Tá? Começamos a perceber que não estamos sozinhos. Tá? Então, isso também já é uma ação, e essa vontade de fazer é resultado daquilo que é o movimento que o NEAB faz dentro da própria universidade e fora dela, porque tudo que nós promovemos para o público interno e para o público externo. Tá? Por outro lado, a gente busca manter sempre, né, esse elo entre o público interno e externo, e principalmente com os grupos sociais, né, os grupos de movimento, né, procurando saber o que eles estão fazendo, né, para a gente estar lá aprendendo e trazendo eles também próximos de nós. Bom, outras ações, né, nós temos aí também uma ação muito legal, que é trabalhar junto à formação de professores. Né? Este ano a gente teve a oportunidade de fazer parte da formação continuada dos professores da instituição. Né? Eu digo este ano, mas na verdade é algo que já vem acontecendo há anos, né, atrás, porém, esse ano com uma característica bem diferente. Esse ano, na realidade, não ficou posto essa formação do NEAP com os coordenadores e membros do NDE dos cursos da nossa universidade
como algo optativo, ficou realmente como uma convocação. Então, olha que a gente já, então, avançou, né, nessa questão, porque até então tu podia optar, vou se eu quero, vou se eu, né, mas esse ano não. E isso vem para consolidar as lutas anteriores, né? Por outro lado, nós também, então, além dessa formação interna, participamos de formação das escolas, né, municipais, enquanto escolas públicas. Tivemos aí, estamos sempre sendo, na realidade, convocados, não é bem convocados, mas convidados, as pessoas têm nos procurado para fazer formação em outros espaços também. Né? Já começa a ter essa visibilidade para além, né, Exato, da para além. universidade, referência. E então a gente tem recebido inúmeros convites para estar em outros municípios, né? Tivemos aí também, digamos assim, o selar, a concretização de parcerias com outras universidades, assim como a UDESC, né, que vem trabalhando conosco, e isso nos permitiu, inclusive, uma projeção internacional, né, dentro do aspecto da América Latina. Né, Calma que eu já tenho uma perguntinha aqui prontinha. porque Que eu já provoca. vou até antecipar, então, ia deixar no final, porque assim, ó, eu achei um espetáculo, Certo. né, acompanhei nos grupos, e o que que seria essa cátedra Unesco, que é a segunda campanha pela erradicação do racismo da educação superior na América Latina? Como está sendo, ou como foi, né, a participação tanto do NEAB-UNESC e o NEAB-UDESC? Eu fiquei maravilhada, eu digo assim, olha ali meus pupilos. Então, isso foi um convite, né, que veio por parte da UDESC para que nós pudéssemos estar participando. A gente não participou da primeira, para nós também foi uma grande novidade, né? Não sabíamos que estava havendo esse movimento, mas assim, foi uma honra, né, saber que o NEAB, o NESC, é que tinha sido escolhido para estar nessa parceria, né? Assim como me surpreendeu o NEAB e o NESC com o Mabsul. Então, isso é aquilo que tu bem colocaste, né? Nós estamos para além, né? E aí a gente resolveu, não, vamos lá. Né? Entre tantas outras coisas que tínhamos para fazer, a gente não pode perder a oportunidade, né? E então a gente foi, mesmo porque se Foi fala muito, presencial, online, foi todinho online, tá? por causa da pandemia, né? Porque em virtude da pandemia, Uhum. espero que numa terceira edição a gente já possa estar ou recebendo os nossos da América Latina, né? Ou indo até eles, né? Porque é nesse contexto que a gente está inserido. E aí, assim, nós temos pautas em comuns, né? Pautas que são nossas mesmo, né? E o que, que acontece? Quando a gente fala do racismo, a gente pensa em termos de Brasil e às vezes se traça um paralelo muito forte com os países, né? Enquanto o norte, vamos pensar assim, se fala muito dos Estados Unidos e a questão racista e tudo mais, e nós esquecemos das nossas necessidades e lutas aqui nos países da América Latina. Nós somos irmãos, né? Então, é preciso focar o nosso olhar, né, para onde nós estamos inseridos. E foi muito legal, porque nós tivemos ali, então, a oportunidade de falarmos a respeito das ações que, enquanto universidade, não só a Unesc, mas também a UDESC, as ações que têm sido ações efetivas ao combate ao racismo
dentro das universidades. Uhum. Né? Então, por isso, a nossa grande representante ali da Secretaria de Diversidades foi, até porque o tema contemplava isso. E olha só como as parcerias elas são importantes, porque aí a gente consegue casar, né, tudo aquilo que nós temos na nossa universidade para mostrarmos que a nossa universidade trabalha essas questões, ela não trabalha de forma isolada, né, como se somente o NEAB tratasse disso. Não, nós temos vários grupos ali que tratam dessas temáticas. Por outro lado, teve um momento que então precisaríamos trazer ou mostrar exemplos daquilo que nós estamos fazendo, de quanto Brasil também, e principalmente voltado a essa região sul. Então, foi o momento de nós apresentarmos o nosso Fabiano, né? Que legal. Né? Foi o momento de apresentarmos o Fabiano, porque ele é o nosso indígena, o Sim. primeiro dentro da nossa universidade, fazendo exatamente o que é um mestrado na área de educação ambiental, né? E é o nosso único, digamos assim, membro do NEAB, que tem uma bolsa 100% do NEAB para estar cursando isso. Então, mais uma vez, a gente cumpre com o nosso papel. Né? Teríamos possibilidade de termos outros bolsistas? Sim. Né? No primeiro momento, além do Fabiano, nós tínhamos lá bolsa de mestrado, que foi o primeiro ano que isso aconteceu, né, para mais 2 membros do NEAB, mas que felizmente, né, Cíntia, alcançaram aquilo que para nós ainda também representa muito mais, né, que é uma bolsa da CAPES, olha só. Sim. Né, um negro, né, de uma instituição enquanto universidade comunitária, que se inscreve nesse programa, e aí aproveito também para estar lembrando que tu também fez esse feito, que para nós é de grande orgulho, foi a primeira, né? Coisa que é raro dentro da academia. Né? E o outro, na verdade, justamente por ter conseguido, né, se manter no espaço, agora numa condição de funcionário da instituição, aí então esse já tinha o direito, né, de um percentual de Uhum. bolsa. E por essa razão, conseguiu-se, né, concentrar tudo isso para o Fabiano, nosso indígena. Então, Ah, que assim, legal, que bom. foi muito rico. Eu, lamentavelmente, em virtude das aulas, que aí tu sabes que além de tudo isso a gente também tem as aulas, não pude participar desse momento final, mas eu tenho certeza que no momento certo a Janaína vai poder te relatar, porque foi ela que foi nos representando Maravilha. enquanto instituição, né, nesse fechamento dessa segunda campanha. E ela disse assim: Meu Deus, olhar naquela tela do Meet, tinha boliviano, tinha Uhum. argentino, tinha de Ah, o tudo, contexto né? internacional é magnífico. Digamos assim, todos da América Latina, e ela disse: tinha momentos que eu entendia o que eles estavam falando, tinha momentos que eu não entendia, porque, claro, a linguagem deles é outra e eles também falam de maneira muito rápida, Sim, o né? espanhol, dependendo do país, é Mas, assim, o significado disso, a nossa Unesc estava lá, o nosso NEAB estava lá, a nossa Secretaria de Diversidade estava lá, e com certeza vai ter a terceira edição e nós estaremos de novo, né? Então, essa também é uma das ações, né? Normélia, emendando aqui, né, porque como você falou, são várias, mas tem algumas que eu não quero perder. Deixar passar. Isso. O MABSUL, a gente já falou umas vezes aqui no programa do MABSUL, mas muito superficialmente, né. Certo. Que programa é esse? Que parceria foi essa? O que o NEAB, né, está fazendo e contribuindo para o Museu Afro-Brasileiro do Sul? Então, o Mabsu, como eu te relatei, ele surgiu, eu digo que ele veio como um presente para o NEAP, né? Nós estávamos
num período em que, primeiro, não tínhamos muitos membros, né, participando do NEAB, veio a questão da pandemia, o que nos isolou, e a gente tinha que planejar, tinha que buscar mecanismos para algumas ações. E aí, um dos elementos do NEAB, especificamente o Denis, né, é um garoto que ele é justamente de Pelotas, mas veio para Criciúma, né, se formou o ano passado em pedagogia, e ele, em conversa com uma amiga em comum, lá no Rio Grande do Sul, descobriu que a irmã dela estava tocando um projeto que era justamente o museu, né, que seria um museu totalmente virtual e que tem justamente como objetivo principal coletar materiais e informações sobre os negros do sul do país, para ofertar esse material, o acesso, né, a essa plataforma, às escolas públicas, para cumprimento da Lei 10.639, cujo teor, né, nós sabemos bem qual é, mas que os professores normalmente se queixam de não ter material para trabalhar, ou não saber, né, como trabalhar os materiais. Então, ela teve essa sacada. E foi para cima e chamou alguns colegas da instituição, lá da Universidade Federal de Pelotas, para estarem pensando juntos sobre esse projeto. E isso criou corpo. Né? Então, temos que buscar novos parceiros, porque somente nós aqui do Rio Grande do Sul não vamos dar conta. Né? Vamos pensar assim. Mesmo porque onde é que existia a necessidade do Paraná para o Rio Grande do Sul, né? Porque em virtude nós sabemos muito bem da ocupação desses estados, a, a concepção que o resto do país tem é que aqui nós temos uma Europa, né? Não tem negros. E também em perceber que os museus afros que existem é fora desse espaço da região sul, mas também são museus que enfatizam muito os instrumentos que foram utilizados durante o processo, né, da escravidão, Escravização. da escravização ali, e não traz as contribuições e também não traz o pós-abolição. Né? Entendi. Então, a ideia é mostrar que nós estamos aqui, que nós contribuímos também, né? E que os nossos ancestrais que aqui estiveram também tiveram uma grande contribuição, mas não só focado na questão dos instrumentos de tortura, ou, né, vamos pensar assim. Então, nessa conversa, ele relata que ele estava numa instituição que tem um NEAB, aquele negócio todo. Aí elas enlouqueceram, não. Precisamos conversar. É essa instituição que a gente quer. E aí nos veio o convite. Né? Eu te confesso que no momento não temi, não tive medo algum, fiquei muito feliz. Eu disse: é um gás novo, nós temos aí algo para trabalhar juntos, né? E criou essa questão, quando eu digo um gás novo, é porque nós já estávamos justamente nesse sistema online, né? Como comunicar. E aí aprendemos muito, né, Cíntia? Porque o que acontece? Levamos isso, então, enquanto para a reitoria, para também para o pessoal da extensão, professora Fernanda, e começamos a alinhavar uma forma de parceria e entendermos melhor como se daria o processo. E aí o que acontece? Como nós estamos ainda nesse sistema, nós temos que achar uma forma de estar contribuindo e criando a nossa plataforma dentro de uma Mabsu. Essa parceria é uma parceria que ela vai até 2023, a partir do momento que se encerra
digamos assim, a concretização da etapa do projeto. Aí nós passamos a ter autonomia sobre a nossa plataforma, nós continuamos alimentando, ela vai continuar sendo, É um né, site. pelo site, tá? Ela vai continuar sendo esse canal em que os professores das redes públicas, tanto estadual quanto municipal, né? Ou até mesmo, de repente, pessoal do privado, porque aí a nossa universidade ela é comunitária, né? Uhum. Precisar de material, vai ter acesso a todos os materiais. E aí, nesse primeiro momento, nós estamos alimentando a nossa plataforma com personagens, com pessoas, né, com personalidades, com lugares, com movimentos que ocorram da negritude, contemplando ainda a nossa região enquanto Criciúma, uma coisa um pouco mais local. Por quê que eu te digo isso? E por que nós estamos trabalhando dessa forma? Porque nós vamos ter que envolver, provavelmente, a partir do próximo ano, os demais segmentos da nossa universidade, porque tudo isso foi pensado justamente para estar trazendo os cursos de licenciaturas a trabalharem conosco na coleta desses materiais para alimentar a plataforma, envolvendo Entendi. principalmente o curso de educação artística, né? E depois, evidentemente, um envolvimento com todos os cursos da instituição. Tá? E aí, Material riquíssimo, né? né, também vamos estar trazendo o Arte e Cultura, né, que já faz esse papel com relação a resgate, com relação à construção de museus. Nós temos uma equipe de professores, né, tanto de mestrado quanto de doutorado, que trabalham também essa questão da construção dos museus, certo? Então, assim, é um projeto que ele vai para além daquilo que é o NEAB. Ele é um projeto que ele é da instituição. Não, é Eu maravilhoso. costumo dizer que ele já não é mais nosso, Uhum. né? Mas, num primeiro momento, para a gente experienciar e verificar como alimentar lá, nós nos envolvemos enquanto NEAB, né, que nós conhecemos, cada um conhece um pouquinho do seu bairro, quais as pessoas negras que estão lá, quais foram as contribuições que elas deram, né, e como a gente também tem essa proximidade, porque a questão que nos limita é justamente estarmos isolados, né? Então, a gente está aí recolhendo. Então, não é falar somente daquelas pessoas que foram importantes intelectualmente, não. É falar daquelas pessoas Lá da nossa gente. Uhum. que fizeram diferença onde elas estão. Tá? Normélia, eu tenho um registro aqui de participação da Lovani. Lovani, obrigada pela audiência. É bom saber que a gente entra na casa de vocês. E ela diz o seguinte: estou ouvindo vocês. Abração na querida Normélia. Tenho ela como referência. Adoro ela com um monte de beijinho, tchau e corações aqui. Obrigada, Lovani. Muito bom saber que vocês estão aí do outro lado nesse dia que está envolvendo, né? Toda a nossa negritude, a nossa comunidade, tanto de Forquilhinha, galera. Já recebi também alguns retornos aqui do pessoal que está lá na mobilização, enlouquecido. Eu disse, não, tranquilo, tranquilo, a gente pode deixar para o final do programa ou depois para conversar, não tem problema, porque eles querem também, né, dar conta de tudo Eu acho que é e não é fácil. importantíssimo, né? Como nós entendemos, né, não vai ser o programa Protagonistas Sem Fronteiras que não vai ter Imagina. esse reconhecimento, né? Uhum. E tu tá falando, Normélia, e a minha cabecinha tu conhece, né? Eu já Certo, estou pensando num monte de coisa para a gente fazer a partir da web rádio com uma Absul, colocar perfeito. isso para fora. Gente, tem Instagram, é arroba, né? É Mabsul para vocês Certo. acompanharem, tem site.
Vamos movimentar esse negócio, sabe que na Acessem lá. educomunicação dá até coceirinha na mão, né, chega 2000 e Acessem, que para nós é muito importante, mas deixa eu colocar aqui, eu retribuo o abraço da Lovani, é uma pessoa muito querida, muito amada, eu jamais vou esquecer a apresentação do trabalho dela também, né? Quando ela apresentou o TCC dela, eu fiquei muito feliz, foi um dos trabalhos e foi o primeiro, né, que eu pude assistir justamente no curso de Direito, foi a convite dela, eu me encantei, os meus olhos brilharam, né? Jamais esperava, aquela moça que me encontrava no corredor, a gente fazia assim um bate-papo rapidinho, era sempre na corrida, tal. E quando me veio o convite dela, até hoje, né, é algo que me marcou muito, muito, porque ela trabalhou justamente a questão dos quilombolas, né? E legal. trouxe assim o pessoal do São Roque. Gente, eu tenho todas as imagens na minha cabeça do que foi a apresentação do trabalho dela. Pessoa que eu tenho uma consideração enorme, a recíproca é verdadeira, gosto muito dela, de paixão. A gente se encontrou ali no primeiro Aquilombar no sábado, né? E olha só, agora está aí nos ouvindo, né? Então, E olha um só, né, abraço forte, tá? quanta dica para a gente trazer aqui no programa. É, O nosso povo é muito bom, né? é muito bom, muito Precisa bom. ser descoberto, precisa ser Exato. compartilhado, divulgado, porque olha quanta Uhum. produção está saindo da nossa universidade. Bem isso, né? Então, Cíntia, assim, ó, com relação ao Absul, a gente vai ficar muito feliz. Os acessos, quanto mais acessarem, mais ficaremos conhecidos, né? Dizer que a Cíntia também aí produziu um texto muito legal para as mídias, né? Tá lá nos nossos arquivos do Mabsul, certo? Daqui a pouco já vai estar aí, ó, muita gente querendo saber Acesso. como é que está e como é que se dá essa comunicação enquanto nós, povo negro, né, Me vamos senti poder desafiada entender. também para escrever aquele Oh, artigo. mas foi muito bom, foi maravilhoso, né? A Normélia disse assim: Cíntia, tu é da comunicação, nos socorre. Eu disse, tá, né? E quando eu fui parar para escrever, ele fluiu, assim. E aí eu fiquei feliz porque, assim, ó, eu vejo o quanto esse processo de 2 anos de mestrado, de estudo, de leituras, já estão internalizados. Coisa bem boa, né? E é isso Sim. que a gente precisa, né? E o que a gente está percebendo é que estão chegando cada vez mais, né? Cada vez mais. Né? Então, isso é muito importante. Então, o Mapsue está aí para esse fim, tá, Cíntia? É mais uma ação e a gente vem se comunicando constantemente. Veja que ele é de uma importância tão grande que o Douglas, né, que está lá no mestrado, e como o Douglas, na realidade, o objeto de pesquisa dele é essa questão dos NEAPs, como nascer, qual a influência, o que contribui ou deixou de contribuir, né? Ele, inclusive, está sendo orientado por uma pessoa da Universidade Federal de Pelotas. Olha que Dizer legal. dizer para vocês que, independentemente e em virtude justamente dessa parceria, qualquer membro que faça parte do NEAB, da nossa instituição, pode concorrer à bolsa de mestrado e doutorado da Universidade Federal de Pelotas nessa linha Uau! da negritude. Então, assim, ó, Olha, vai para além. A nossa questão não é só ali, né, digamos assim, no nosso mundinho, não. É para que todos também possam ter acesso. Né? E muitas vezes nós sonhamos em fazer um mestrado, um doutorado, não e sabemos o não caminho, né? temos condições financeiras, e muitas vezes não sabemos que a gente pode recorrer a outra instituição. Né? E esse recorrer aqui, claro que ele é livre para as demais instituições federais, mas aqui tem um elemento a mais que te apropria. Bom, eu sou membro do NEAP, UNESCO,
eu posso estar entrando, né, via a esse núcleo para uma bolsa, porque já sou pesquisador nessa área, isso me interessa, né, dentro de uma Galera, fica universidade ligada federal. aí, ó. Olha que informação Né? Então, importante. isso é para estar mesmo cumprindo com aquilo que é o nosso papel. Por outro lado, né, Cíntia, dizer que nós tivemos um ganho também muito grande esse ano. A gente lançou aí pelas mídias uma campanha e nós acabamos tendo a adesão de mais membros para o NEAP, né, enquanto pessoas negras e não negras, né, e que sempre Ótimo. tiveram interesse, mas não sabiam como estar lá participando. Estão aí junto conosco, compondo os Esse é grupos. um dos processos educomunicativos que a gente pode realizar através das mídias sociais, né? E que está ali à nossa disposição. Né? Exato. Basta ter esse olhar, porque não é só entretenimento, né? Hoje as Uhum. redes sociais elas são um elo de informação, mas de informação de qualidade, como nesse caso. Perfeito, perfeito. E ela tem um alcance muito grande, né? E é isso que a gente precisa, a gente quer alcançar justamente aquele indivíduo que está lá, tão distante da universidade, né? Tão distante daquilo que a gente vai chamar de parte urbanizada, né? Então, e que Uhum. acabou encurralando essas pessoas para a região periférica, que muitas vezes não estão em, digamos assim, numa proximidade de olhar tão grande nosso. O papel da EB Rádio é extremamente importante, porque ela consegue alcançar essas pessoas, e aí elas conseguem perceber que é possível, sim, e que nós queremos elas, né? Independente de qualquer Eu coisa. sempre digo o seguinte, assim, a gente quer entrar na universidade, negro, negra, né? Quer entrar na universidade, seja para a graduação, para a especialização, mestrado, né? O Uhum. pós-graduação, procura o NEAP. Nos procure, nos Procura o procure. NEAP, porque assim, ó, ali você vai encontrar uma direção. Com certeza. A gente está ali justamente para isso, né? Para estar direcionando e mostrando que existem as possibilidades, sim. Uhum. Que Né? dinheiro a gente não tem, né? Mas a gente é teimoso, A teimosa e a gente gente vai vai, atrás. a gente vai, né? E aí, o que que acontece, né, Cíntia? Bom tu tocares nesse ponto, porque, assim, existem coisas que nós conseguimos, na realidade, darmos a orientação, indicarmos o caminho, conduzir e até vamos juntos, tá? E existem algumas coisas que aí também, isso tem que ficar claro, independem de nós. Nós não temos o poder de decisão Claro. com relação a alguns aspectos, mas nós temos como, né, Ajudar. orientar, ajudar e lutarmos, brigarmos junto para conseguirmos esses avanços. Tá? Eu acho que isso é Maravilha. muito importante. Nos busquem. Normélia, a gente já está se aproximando do meio-dia, a hora Meu voa, Deus. como sempre. Maravilha, porque conversa flui. Mas eu quero registrar, né, que vocês hoje têm uma sala própria no Perfeito. bloco administrativo e vocês também têm bolsistas, correto? Isso também é uma conquista, né? Então, assim, estamos no bloco administrativo, na sala 23. Agora nós temos um espaço bem mais amplo, né? Nós tínhamos uma sala, mas ela era muito pequena, né? Era tipo, tem que fazer uma reunião, vamos buscar um outro espaço, porque se tivesse 4 pessoas já não dava para ficar, né? Mas agora já estamos com uma sala bem ampla. Nós temos nesse local vários materiais também que auxiliam para as pesquisas, né? Quem precisar pode estar lá. A gente tem uma forma de fazer empréstimo, né? Para leituras ou para concretizar seu trabalho, seja de conclusão de curso ou até mesmo de mestrado, né? E na verdade, nós temos lá conosco voluntários, voluntários.
que trabalham conosco, né? Olha E só. numa pegada muito legal ali, que é a questão do Douglas, a questão do Denis, a própria Mirella, né? Esses são voluntários. O Vitor, né? Aí tem o professor Gabriel, que é novo na instituição, mas está super engajado conosco. Temos esse pessoal novo que veio, que nós chamamos de pessoal de apoio, né? Olha que E, equipe gostosa, né, de trabalhar. Porque e o voluntário bolsista mesmo, real, que nós temos, é uma única garota, e essa bolsa, né, é via extensão, uhum, em virtude do Mabsu. olha Tem que só. ficar bem claro isso, Agora a né? gente precisa brigar por bolsista, né? Né? Agora precisamos estar numa briga constante, não é tanto só pelo bolsista, sabe, Cíntia? É que nós estamos aí, nós temos um edital de bolsa que ele já foi aprovadíssimo, ele está lá prontinho para ser lançado. Então, eu não vou dizer tanto briga, né? Mas nós só Encaminhar. estamos esperando, né, o momento certo para esse lançamento. Né? Ótimo. Mas o NEAB agora já tem um edital apropriado, né? E aí vão, evidentemente, a partir do momento que esse edital for lançado, a nossa esperança qual é? Que muita gente nos procure, né, e busque, né, concorrer a essas bolsas. Essa é a Até grande porque verdade. é um tipo de bolsa, meu Deus, que você vai se apropriar de tanto conhecimento, de uma Muito. bagagem tão significativa, que, meu Deus do céu, tá faltando, realmente está faltando isso. Isso. Quero registrar aqui mais uma participação que diz o seguinte: programa de análise profunda hoje. Parabéns à equipe da rádio, muito educativa no combate ao racismo. Gratidão aqui pelo do ouvinte. Deixa eu ver aqui o final do telefone, que ele não se identificou. O final do telefone é 78, mas muito obrigada, então, aí por estar nos acompanhando, né? E entendendo a importância que é esse nosso espaço. Isso. Mês de novembro, para concluir agora, mês de novembro e maio negro, são dois períodos que vocês envolvem toda a universidade na discussão étnico-racial. Né? Então, como é que foram esses dois momentos na universidade esse ano? Com toda essa questão de pandemia, distanciamento, que é uma loucura. Primeiro é porque a gente precisou se reinventar. Né? Maio Negro é extremamente importante, esse, digamos assim, essa, essa atividade, essa data, né? E também existe aí uma grande preocupação da nossa parte, embora já tenhamos sido desafiados a mudar essa nomenclatura, mas a gente persiste, manter, até porque, né, é algo que surgiu lá no curso de História, né? A gente precisa valorizar e a gente precisa entender que não é em virtude de uma mudança ou alteração ou do tempo que a gente vai esquecer da onde que as coisas surgiram, né? Então, tem aí justamente, eu considero bastante a importância de quem pensou isso, que foi o Ivan, né? Que hoje está à Deixou frente do sua marca ACM, registrada, né? deixou a marca. Então, nós não podemos simplesmente apagar, né? Chega de apagamento, né? Eu penso assim, chega de apagamento, né? Então, para nós, é uma questão de honra, né? Uhum. Ele se tornou-se, na realidade, institucional, mas negro, tornou-se. Mas a sua essência, ela vai prosseguir, né? Ela tem que permanecer. Então, foi muito bom, né? Não foi melhor, porque o ideal é que nós estivéssemos no presencial, né? No presencial é sempre mais caloroso, né?
eu acho que as coisas acontecem de uma maneira bem diferente, mas eu considerei o Maio Negro, eu particularmente, aí é um olhar de quem está coordenando, né, o núcleo, mas ele foi um momento muito rico, ele foi construído não por uma única pessoa, ele foi construído pelo colegiado, né? Tu sabes perfeitamente que deu maio, deu novembro, a maior dificuldade que nós encontramos é justamente em termos aquelas pessoas que nós gostaríamos que estivessem ali conosco, né? Tanto que a gente já está fazendo o exercício de estar fazendo contatos ainda esse ano, para o próximo ano, Sim. para a questão tanto, né, voltada ao Maio Negro quanto para o novembro. Né? Então, Imagina. Para o você ter uma ideia, o pessoal ter uma ideia, essa agenda de hoje aqui com a Normélia, nós acertamos final de outubro. é, é. Eu já sabia, né? E já foi tarde, já quase que eu não consigo, E quase que quase eu que não não dá consigo certo, né, entregar, Cíntia? Quase verdade. que não dá certo. Imagina um evento, né, É, desse porte, é. realmente tem que ser de um ano para o outro. E aí, então, assim, foi muito marcante, nossa, foi um momento também de algumas descobertas, né? Porque a gente pôde perceber ali a desenvoltura, a garra e a vontade e a maneira de se colocar, que foi o Douglas, né? Que Ah, foi, muita gente se surpreendeu com o talento dele, né? Eu até não me surpreendi, não fiquei tão surpresa, porque anos, né, já atrás, ele teve em algumas ações conosco, enquanto NEAB, e no período em que ele era membro, mas era acadêmico, ações que a gente fez no Colégio Unesc, e ele tem. Né? Aí, depois, junto com a Mirella, isso fechou bem. Por outro lado, né? Mirella foi minha aluna no colegião. Então, né? Legal, né? Tu já me disseste outro dia, É. acho isso sensacional, Ah, né? a Nunca gente fica muito falei, né? orgulhosa. Imagina fazer todo esse acompanhamento, né, Cíntia? Esse crescimento, vamos dizer assim, né? A partir disso, também, nesse meio, tivemos aí toda a organização do Copene, né? Que Ai, foi teve o algo Copene, eu não também anotei aqui, foi um ano muito, intenso. Verdade. foi muito marcante, né? Exigiu muito trabalho, né? Mas, assim, todo mundo se envolveu, não dá para dizer que foi este ou aquele que se envolveu com maior intensidade ou menor intensidade, não. Né? Cada comissão teve que se dedicar bastante, tivemos alguns percalços ou tropeços no caminho, mas logo reatamos e vamos embora, e o Copene aconteceu de forma tão maravilhosa, né? Foi Foi incrível, foi marcante. Eu nunca incrível. tinha participado, por E, exemplo, primeira vez, fiz então, contatos também. uhum. E aí o que acontece, né? O Copene, ele inclusive aumentou a nossa bagagem naquilo que se refere ao aprendizado, de como construir, né, um evento, e um evento que também foi totalmente online, Sim. né, e que deu tão certo. Né? É claro que ninguém percebeu o que ocorreu nos bastidores, né? Que a gente estava Normal. cansado, gente, nós estávamos mortos, né? Sem exceção, né? Todo mundo estava assim Sim, entregue, mas deu muito certo, foi saiu. fantástico. E aí saímos do Copena e caímos no novembro, né? E que está sendo tudo isso que está ocorrendo, né? E que, digamos assim, tivemos uma carga de trabalho bastante acentuada? Tivemos. Mas o que veio de mais rico ainda nesse novembro? Foi essa organização com os demais grupos. Né? Isso deu, sabe, uma força maior para prosseguir, porque depois que a gente sai do Copene, Cíntia, a gente sai sem forças.
A gente já Sim. deixou tudo lá, parece que a gente tinha deixado tudo lá. Mas, né, tá aí, estamos fechando o mês de novembro, né, com tudo isso acontecendo e coisas maravilhosas acontecendo, sendo que, inclusive, cada grupo que fez parte da comissão para pensar no novembro, né, os grupos sociais e tudo mais, com respeito à agenda de cada grupo, isso foi sensacional, Sem mas ao choque, mesmo né? tempo, sem choque, mas ao mesmo tempo nos colocou no outro compromisso que a gente tinha que pensar todas as ações para botar em prática dentro do nosso espaço, né? Então, muito bom, foi sensacional. Eu acho que a gente se faz cada vez mais conhecidos, não só enquanto UNEAB, não só enquanto Secretaria de Diversidades, não só enquanto universidade, mas enquanto grupos sociais, movimento negro existente dentro da nossa cidade e região. Então, eu estou satisfeitíssima, né? Mas também estou para te dizer que eu estou muito feliz que novembro está se encerrando, porque existe aí uma exaustão muito grande, né? A gente é um trabalho Sempre muito é. intenso, É, né? sempre é. Muito Normélia, intenso. eu te ouço, né, e te admiro, é uma grande referência para mim, sem sombra de dúvida. Muito, vocês são muito responsáveis pelo meu retorno para a academia, porque eu nem pensava em voltar a fazer mestrado, não queria nem passar na frente, como diz outro, mas vocês me chamavam para o Novembro Negro, vocês me chamavam para o Maio Negro. Bom, Quando eu vi, eu digo assim, meu Deus, eu estou indo tanto na universidade, eu assim que então eu vou de chegou a hora, verdade. né? E que essas referências elas são importantes. Então, agradeço muito. E eu não me esqueço no dia que a gente foi na comunidade quilombola, que você perguntou para mim quando é que eu ia retornar. E eu nossa, eu olhei assim, e ela assim, ela tá me perguntando quando que eu vou voltar. Imagina, né? Não passava pela minha cabeça. E daquele dia para cá estou eu Uhum. aqui, já quase concluindo o meu mestrado. Então, vocês, os Lalau, a gente não é família de sangue, né? Mas tem um espaço no meu coração muito familiar, muito Bom, carinhoso, né? Me sinto, eu não chamo de tia, mas só por causa disso aqui, ó. Porque ai, que Magda, enfim, querida. a Rita, todo mundo, né? Muito próximo. Eu me emociono, ai, tô até enrolando aqui, ó. Me emociono porque eu tive uma semana muito difícil. Eu não sabia se eu ia conseguir tocar esse programa hoje. Fui para o hospital, fiquei Nossa, de atestado. Nossa, assim, foi uma semana realmente tensa, né? Mas felizmente estou me recuperando. Foi uma crise renal que aparece assim essas coisas do nada, né? Mas estou aqui, ó, com a minha água bem disciplinada e muita gratidão, tá? Porque eu sei do esgotamento, eu sei o que significa o mês de novembro para nós, mas esse compromisso, né, assumido, não só comigo, mas com os nossos ouvintes, que se concretizou no dia de hoje. Então, minha gratidão, orgulho de ser NEAB também, que vai fazer parte aí da minha vida por muitos anos, porque eu não pretendo parar no mestrado. Então, vamos seguir juntas, né, nessa caminhada. O futuro nos promete. olha, Cíntia, eu é quem agradeço, né? Aí agradeço em nome da família NEAB, da qual tu também faz parte, vai continuar fazendo parte, né? Não só porque vai encarar o doutorado já, não é isso, eu sei que já vai, né? Mas o NEAB, ele é para todos, tá? Basta nos buscar, certo? E agradecer muito, mas muito mesmo, por essa parceria que também tem dado muito certo ao longo desses anos, né? Tu sempre divulgou o nosso trabalho, tu sempre nos buscou, querendo saber o que é que o NEAB está fazendo agora, o que é que o NEAB vai fazer depois, né? Realmente te questionei naquele momento, lá, né, na comunidade São Roque, que foi um dia assim magnífico. Talvez ninguém saiba, mas a Cíntia ama fotografia, fotografa muito bem,
né? E te confesso, foi uma provocação? Foi. Não esperava que tão breve tu estarias ali, né? E olha só, já está quase concluindo, né? Está quase concluindo. São os Porque, encontros, né, que a vida nos promove. porque o mesmo convite que eu te fiz lá atrás, eu faço para todas essas outras pessoas que, porventura, estejam nos ouvindo agora nesse momento e que já passaram lá pela Unesc, já tiveram a sua primeira graduação, que vêm até a Unesc, e são pessoas que discutem essa questão da negritude. Voltem para a Unesc, façam seu mestrado, façam suas especializações, porque nós precisamos ter uma discussão, mas uma discussão mais profunda, baseado em pesquisas e questões científicas, porque se já não acreditaram lá atrás no nosso potencial, e agora a gente está mostrando que é possível sim, nós precisamos defender aquilo que é nosso, mas com embasamento, não mais com achismos, né? E precisamos cada vez mais termos pessoas capazes de fazer esses registros, porque da nossa cultura, né, digamos assim, e da nossa formação, as coisas são muito verbalizadas. Mas o que a academia exige para um reconhecimento? É o conhecimento científico baseado em pesquisas e também o registro escrito. Sim. E nós temos muita gente boa aí. Muita gente para contribuir. Temos muita gente para contribuir. Temos muita gente que conhece histórias que nós desconhecemos. Exato. Então, venham até nós. Nós estamos aí num movimento, já iniciamos no final do semestre passado e não conseguimos fechar. Você que tem interesse, que já está formado, mas que tem interesse em fazer uma especialização em cima, justamente, da cultura afro, né? Dos estudos africanos e afro-brasileiros, nós temos aí uma pós, gente, uma especialização que ela já abriu 2 vezes e ela não fechou por falta do número de pessoas. E aí, em uma pesquisa, um levantamento que eu pedi para os meninos e as meninas lá do NEAB fazer, o que se verificou? A dificuldade era financeira. Sim, e exato. aí, enquanto NEAB, nós conversamos tanto com a Pró-Reitoria de Ensino, quanto também a reitoria, para verificar como é que se podia fazer um novo estudo para minimizar a questão voltada ao financeiro. E o que me propuseram? Primeiro, se conseguir aí uma média de 30 a 35 candidatos para essa pós, a gente consegue, digamos assim, avaliar e diminuir essa questão do impacto financeiro. Infelizmente, não conseguimos as pessoas. Né? Mas vamos trabalhar nisso então, também. Muitas vezes nos é dito que a gente não faz, não, a gente faz. Agora, é necessário que também quem queira esteja junto conosco nesse movimento, porque vai ser uma primeira que a gente vai conseguir quebrar, mas com certeza, né, nós estamos abrindo caminho para os demais que virão. E porque até mesmo, né, Cíntia, eu sou da opinião, chega dos outros fazerem o papel da nossa voz. É a nossa Mas hora. para que a gente possa ter direito de fazer uso da nossa voz, é necessário também que a gente esteja, de fato, preparado para esse fim. Né? Nós precisamos nos preparar. Né? E nós temos muita gente formada, muita gente boa, e que parou. Não dá para parar. Vamos lá, é um investimento que é para a nossa vida e para a vida de quem está vindo atrás de nós. Então, eu digo o seguinte, assim, gente, é difícil voltar? É difícil.
Ai, a gente começa a lembrar lá do tempo da graduação, de todas as dificuldades, barbaridade. Mas, depois que a gente retorna, é muito bom. A gente retorna Mas é muito madura, bom. muito sabendo o que quer. É muito diferente do período da Exato. graduação. É muito diferente. Normélia, É um vamos outro momento, encerrando, né? né? Porque a gente tem que Cíntia, almoçar. todo o meu carinho para ti também, meus agradecimentos, tá? E dizer que, assim como tu nos admira, eu sempre te admirei muito. E de longe, assim, né? Tinha até um certo receio de me aproximar, dizer, meu Deus, que moça, que isso? Né? Mas no momento que eu me aproximei, que foi uma movimentação que teve lá na universidade, enquanto ainda sindicalista, e eu pude te dizer o quanto eu te admiro. Tá? Tu és uma das referências que também nos representa e muito bem. Beijo grande no teu coração, a gente está aqui, tá? Para tudo aquilo que tu precisares. E tu sabe, né? Que quando eu preciso, eu recorro, né? Eu corro. Eu faço até tu filmar coisa que não estava escrito para ti num sábado à tarde, né? Ou, então é A gente se isso. ajuda, Beijo a gente se enorme, Cíntia. ajuda. Muito obrigada, querida. Muito obrigada mesmo. Okay? Gratidão. Gratidão também. Okay? Gente, esse foi mais um Forte programa abraço. Protagonistas Sem Fronteiras. A gente fica por aqui, vou continuar tentando os contatos com os nossos colegas, né, batalhadores que estão enfrentando lá a manifestação nesse sábado de sol. E nós voltamos na semana que vem, provavelmente, ou no sábado que vem ou no outro, já será o último programa Protagonistas do ano. Preciso me dedicar aí ao capítulo de análise do meu mestrado. Defendo em fevereiro, então janeiro já sabe como é que vai ser, né? Mas vou programar aí algo bem especial para vocês, para a gente encerrar esse ano com chave de ouro. Tchau, Normélia, e até Cuida da sábado que saúde aí, vem. né? Ai, sempre, né? Tá bom. Tchau, tchau, Cíntia.